Quando a multidão, quando as pessoas querem fazer você calar, você tem duas opções. Ou você os atende, ficando quieto, ou você recorre a Jesus. Graças e paz, meus irmãos, muito bom poder estar com vocês nessa manhã. Estamos falando do Evangelho de segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46 até os 52. Vamos ler? Olha o que diz. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar para iniciarmos o Creio Viva. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, por mais um Creio Viva. Peço a bênção do Senhor sobre todos, elucide a tua palavra. Senhor, não somos capazes de nada mais. Se o Senhor o fizer, se o Senhor realizar, um milagre acontecerá. Oro pelos meus irmãos, para que eles tenham luz do Espírito, para saber e entender e ouvir a tua voz. Pai, eu peço a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, como disse, nós estamos lendo Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46, acerca do cego Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, estava abandonado, se sentindo fora, talvez, da comunidade da sua época, talvez se sentindo excluído, sozinho, seus sonhos não se materializava porque ele estava num estado permanente, mas como eu sempre digo para os irmãos, o Senhor Jesus sempre olha para aqueles que estão à beira do caminho, se sentindo abandonado. Os seus sonhos se materializarão, tá bom? E hoje eu quero falar para você o seguinte: não deixe a multidão te calar, ou não deixe a multidão calar aquilo que Deus acendeu dentro de você. Porque Bartimeu, quando ele soube que Jesus estava passando, ele de imediato ficou eufórico e começou a gritar e falar: Filho de Davi, porque você sabe, existe uma chave. A chave é o nome do Senhor Jesus Cristo. Existe uma chave. E ele começou a gritar eufórico: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia diz que muitas pessoas que estavam próximo dele o repreendiam, tentando fazê-lo calar. Fala: para de gritar, você está atrapalhando aí, você não está vendo que o mestre está passando, você não pode ficar gritando. Mas ele gritava ainda mais, falava mais alto ainda, falando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, nós pensamos o quê? Que sempre haverá vozes, sempre haverá pessoas que vão tentar diminuir a tua fé. Como, pastor, isso acontece? Às vezes através de críticas, lembranças, culpas, medo. Ou as pessoas ou você mesmo, o seu inconsciente, talvez alguma coisa dentro de você, talvez uma voz maligna nos seus ouvidos, vão tentar de alguma maneira diminuir, deixar a sua fé mais fraca, trazendo lembranças, trazendo medo, trazendo culpa, muitas críticas. Então, meus irmãos, a maneira que nós vemos hoje de comparar com a grande multidão daquela época que tentava calar Bartimeu,
É isso, são as críticas, pessoas às vezes criticando, ou mesmo o diabo ali trazendo lembranças, às vezes trazendo medo no seu coração, mas como Bartimeu, você precisa gritar mais alto em relação às suas dores. Você precisa falar: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, olha para mim. Você lembra lá em Neemias? A Bíblia diz que Neemias ele tomou uma decisão de reconstruir os muros que estavam queimados, quebrados lá de Jerusalém. Enquanto ele estava trabalhando, a Bíblia diz que muitas pessoas passavam perto de onde ele estava trabalhando, ele e as pessoas que estavam com ele, e as pessoas riam, menosprezavam, falavam: isso não vai dar certo, o que você está fazendo não vai dar em nada. Da mesma forma, meus irmãos, as pessoas hoje, elas torcem pelo seu fracasso. Logicamente, as pessoas não são nossos inimigos. O nosso inimigo chama-se o diabo, seus demônios. Esses demônios incitam essas pessoas contra nós. Então nós temos que orar, buscar em Deus para que o Senhor repreenda esse tipo de demônio que usa as pessoas para tentar roubar a nossa fé. Naquela época, Bartimeu, as pessoas tentavam calar, tentavam fazer ele parar de gritar o nome de Jesus, e muitas coisas hoje em dia vão tentar também te parar. Mas ele gritava. Então, grite e fala: Jesus, filho de Davi, essa é a chave. Olha para mim. Não deixe, irmãos, a multidão ou essas vozes te parar. Não deixe essas vozes, ou talvez esses demônios que incitam essas vozes, trazer frustração, trazer decepção no teu coração. Grite bem alto. Fale para o Senhor das suas dores. Fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra do Senhor diz lá em Neemias, capítulo 4, versículo 14, que não temais, o grande e terrível Senhor pelejará por nós. Então, lembre-se assim, que o Senhor, ele vai batalhar, ele vai pelejar por você. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Deixa eu ver, antes de nós orarmos para encerrar o programa, ou nossa transmissão, deixa eu ver quem está conosco no nosso chat. Deixa eu ver aqui. A Sofia, olha, Deus te abençoe. Ela diz aqui: amém, glória a Deus, que palavra poderosa. O Creio Viva sempre edifica muito as minhas manhãs. Escuto indo para o trabalho. Olha, Sofia, que Deus te abençoe também, tá? Ela é da Rede Shalom, do VP Jovens. Como também, deixa eu ver aqui mais um, nosso irmão Valdir Francisco. Ele diz assim: bom dia, pastor. Quando deixamos mesmo essa luz entrar em nós, resplandecer em nós, essa luz sobre nós, ela nos ensina a ser humildes, nos molda o caráter. É isso daí. Que palavra tremenda, ele fala. Glória a Deus, viu, irmão Valdir? Que Deus te abençoe. Obrigado por nós estarmos juntos. Lembrando os irmãos do nosso cursão bíblico, aí na transmissão estará o QR Code. Você pode fazer a sua inscrição pelo QR Code. Não esqueça de curtir a nossa transmissão e se inscrever se você não é inscrito, tá bom? Deus te abençoe e nós vamos orar para encerrar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelo Creio Vivo, obrigado por mais uma vez estarmos, Senhor, nesta manhã, mais uma vez de manhã, estamos iniciando com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe a todos os irmãos. Se há alguém que necessita de um milagre, de uma cura, um toque do Espírito, necessita de uma revelação, que eles recebam hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe e até o próximo Creio Vivo.